Boa noite, amigo. Boa noite, Renan. Tá me ouvindo bem? Tá. E tu? Também, também te ouço bem. E tu? Vamos esperar então o pessoal chegar aí, né? É, eu não sei se clicar no aviãozinho faz alguma chamada. Eu botei no meu story antes de entrar aqui. Boa noite, os que estão chegando agora, bem-vindos. Estamos esperando aqui um minutinho para o pessoal chegar. Boa noite, Dora. Boa noite, Marta. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. E aí, vamos começar então, amigo? Vamos lá. Então, boa noite a todos que nos acompanham aqui na nossa live, na prosa de Revista Espírita. Sejam bem-vindos aqui à nossa conversa, nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar de um tema bem atual, né? Que já era na época de Kardec um tema muito importante e a cada dia mais vem ganhando importância, né? A gente vai falar de um artigo da revista de 1862, do mês de junho, e o título é Duplo Suicídio por Amor e Dever, né? E já dando as boas-vindas a todos, eu passo a palavra agora ao nosso amigo Luiz Henrique para fazer as considerações iniciais dele. Isso aí. Então, boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez envolvidos então, em pensamento para a gente poder conversar um pouco mais sobre a Revista Espírita, né, esse projeto do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E toda sexta-feira a gente vai conversar de um artigo desses 12 anos que teve de publicação da Revista Espírita. E como o Renan estava falando, o artigo que a gente vai conversar hoje é um artigo, vamos dizer assim, que ele foi publicado, o conteúdo também foi publicado no Céu e Inferno, mas o que é interessante, Renan, não sei se você teve a oportunidade de comparar, o conteúdo do artigo da Revista Espírita ele é muito mais completo. Ele tem muito mais informações, tem muito mais detalhes. A gente vai ter, talvez, a oportunidade de falar isso durante a live. Mas é bom a gente, para dar o start, falar que esse artigo, então, ele foi um dos artigos que o Kardec escolheu para incluir ele na codificação e, mais especificamente, na segunda parte do livro Céu e Inferno, né? Foi o quarto livro que ele publicou. E ele dedicou um capítulo nessa segunda parte falando de espíritos que tinham cometido suicídio e vai ser o assunto que a gente vai conversar hoje. Se você não tiver nenhuma consideração, então acho que a gente pode começar seguindo o nosso roteirinho. Antes da gente começar, eu só queria fazer um breve resumo aqui do artigo, né, pro pessoal que talvez não tenha conseguido ler, né? Foi um artigo Aí, selecionado por Kardec, né, em um jornal da época, né? E contava a história de uma situação que foi observada de dois caixões, né, sendo carregados por um cortejo
que tinha à frente um homem muito abatido, muito cabisbaixo. E aí contava a história desses dois caixões que adentravam uma igreja, né? Provavelmente o fato se tornou notório também por ter sido uma cerimônia ali realizada numa igreja, né? Que não é uma prática comum com suicidas nos nossos companheiros de fé cristã, né? E aí a história resumida desse duplo suicídio era um casal, né? Que se amava bastante e eles não casaram um com o outro, né? A menina acabou casando com o marido que a família escolheu, né? Que achava mais vantajoso para ser marido dela. Ele acabou se casando, tentando encontrar uma saída desse amor, né? Mas o marido da menina e o rapaz eram muito amigos, então ele acabava por frequentar a casa da sua amada rotineiramente. E durante 4 anos eles não faltaram ao dever, né? Não cometeram nenhum ato errôneo. Mas em uma circunstância fortuita eles foram surpreendidos sozinhos e aí acabou ocorrendo a falha, né? O ato que eles não suportaram moralmente, né? E acabou culminando no suicídio, no duplo suicídio que eles combinaram e arquitetaram de realizar, né? Então, resumidamente, é isso. A dor moral, né, a tortura moral que eles já estavam sentindo pela prática do ato foi amplificada porque o marido aceitou muito bem a situação, né? Ele tinha um grande carinho pelos dois e era verdadeiro e ele aceitou muito bem. Então, resumidamente, esse é o artigo, né? Para quem não conseguiu ler já tem uma ideia geral. E boa noite a todos que estão chegando agora, né? Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Então agora a gente pode começar, Luiz. Seguir aí o nosso roteirinho. Ok. E o interessante, só antes de fazer o roteirinho, é que na Revista Espírita, então, tem diversos artigos dessa natureza, ou seja, alguma coisa que chamava a atenção ali da comunidade, que foi motivo até de ser publicado na imprensa na época. O Kardec ele tenta fazer um estudo moral daquele acontecimento. Ou seja, não é inventariar os problemas, né, ou os defeitos da lei que levou àquela situação, mas extrair um ensinamento moral para que a gente pudesse aplicar nas nossas vidas, né? Então, e ele acabou publicando então essa reflexão moral na Revista Espírita. Então, na imprensa normal foi publicado esse fato, que deve ter chocado muita gente na época, muitos curiosos queriam saber o que aconteceu, mas o Kardec ele extraiu a questão moral, que é o que a gente vai discutir aqui, e publicou na Revista Espírita. E aí, Renan, a primeira pergunta a primeira reflexão que a gente precisa fazer o suicídio resolve o problema? Ou seja, esse ato que esse casal cometeu, né, eles tiveram então êxito no plano deles? O que foi relatado, o que foi discutido, refletido com relação a isso? Então, obviamente eles praticaram esse ato sob grande motivação moral da parte deles, né, por não suportar aquele ato cometido. E isso de alguma forma tem a ver com aquela importância que eles davam, né, em ser fiel, em cumprir seus deveres, em serem corretos, né? Então, inicialmente essa motivação de não suportar a vergonha, né, de terem falhado aos seus deveres, foi o que motivou esse ato do suicídio, né? Porém, a gente percebe na leitura do artigo que a consequência do suicídio foi muito pior que a vergonha, né? Então, eles imaginaram praticar esse ato como a solução, né, para uma situação complicada realmente, numa situação difícil de suportar, né? Realmente a gente magoar uma pessoa que a gente ama
é algo difícil, né? Até pelas rígidas leis sociais, né, da época. Também era uma outra situação que e certamente imporia sobre a família o estigma, né, de uma sociedade que não aceitava de uma forma razoável. Mas no outro lado, né, a situação que eles encontraram foi muito pior, né? No final do artigo, Kardec ele faz a evocação desses espíritos, né? E tem a oportunidade de conversar com eles. E a gente percebe pelo relato, ele conversa com a mulher, né? A gente percebe pelo relato dela que solução para o problema dela não foi, né? Porque ela acabou trocando um problema por outro problema pior ainda, né? Que ela se sentiu muito pior, né? Eu não vou aqui dar um spoiler maior porque a gente vai tocar nas consequências daqui a pouco. Então, eu só afirmo que a leitura do artigo deixa claro que o suicídio não resolve, né? E lá no Livro dos Espíritos a gente lembra que a Revista Espírita começou a ser publicada depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos serve de base, né, para o conhecimento. Lá no Livro dos Espíritos a gente também percebe, pelo ensinamento dos espíritos que ditaram para Kardec, que o suicídio ele não é solução para nada, né? É muito. Até tem uma resposta que Kardec pergunta justamente isso: quais eram as consequências do suicídio de uma forma geral, né? E aí os espíritos dizem que não são muito diversos, cada caso é um caso, né? Cada situação é levada em conta, tem atenuante, tem agravante, nenhuma pena é pré-definida, mas uma situação é comum a todos os suicidas: o desapontamento, né? Porque todos eles praticam o ato imaginando que acontecerá de uma forma e se desapontam completamente. Eles encontram tudo diferente do que eles imaginavam ao decidir pelo suicídio, né? Então, solução, com certeza, o suicídio não é, né? Para nenhum problema, porque por mais que possa parecer um remédio, né? Se é que alivia, né? É um alívio quase que instantâneo que já é substituído por uma consequência muito pior. É, isso é verdade. Até seguindo o pensamento de Kardec, com relação a esse artigo, ele queria não inventariar, não ter o papel ali de juiz. O objetivo do artigo não foi esse. A consequência moral que quis extrair desse fato, foi um fato cotidiano de Paris daquela época. Ele não quis se colocar na posição ali de juiz, enfim, de fazer um julgamento, né? Queria que a gente refletisse sobre todos os elementos que aconteceram. Como você falou, ele teve a oportunidade, inclusive, de pedir a opinião dos espíritos que eram guias do trabalho, né? Inclusive o espírito de Santo Agostinho deu uma comunicação dando um parecer, né, do que tinha acontecido para a nossa reflexão moral, né? Não com o objetivo também de julgar o que tinha acontecido, se colocar na posição de juiz. Então, e depois ele evoca o espírito, como você falou, o espírito da moça necessitada, né, para ela dar o testemunho, para ela dizer como se encontrava no plano espiritual, como tinha sido esse passamento, né, essa passagem para o plano espiritual dessa forma traumática que foi através do suicídio, e como que estava, então, a realidade dela agora no plano espiritual depois que tinha cometido isso. Então, a gente vai vendo que realmente não precisou se colocar na posição de juiz, a gente vai vendo que de forma palpável, de forma objetiva e factual mesmo, como se fosse um fato, né, que o suicídio não resolveu o problema dela. Ela estava num estado, ela mesma disse que não resolveu primeiro, e ela foi dizendo o estado de desequilíbrio que se encontrava, né? O artigo que a gente espera que todos possam ler depois, para quem não leu, os dois espíritos tinham sido evocados e ela não conseguia, eles não conseguiam se ver. Olha só o nível de desequilíbrio, né? Ela via, na verdade, na descrição do artigo, como se fosse um jovem que estava com um lenço preto na cabeça.
Então, se a gente sabe, até foi um objeto de estudo dessa semana, né, a questão da evidência, né, o mecanismo de evidência. Nós, para enxergar, a gente precisa da luz, né, para sensibilizar a nossa retina. No plano espiritual, a visão não se dá pelo elemento da luz, né? São sintonias de fluidos, né? Fluidos que se encostam, enfim. A gente via que por causa do desequilíbrio, né? Então a força da consciência culpada fez com que impedisse de ver aquele que era o seu amado que estava do seu lado, né? E um dos espíritos guias que comentou sobre o assunto, inclusive falou que eles iam ficar sem se encontrar durante alguns séculos ou algumas encarnações para realmente passar a expiação, pelo resgate do ato que tinha feito, né? Então, o interessante do artigo é que a própria pessoa que cometeu o ato, ela está arrependida do que fez e está vindo dar na comunicação, dar o testemunho para que outras pessoas também não cometam. Ou seja, ela resolveu devastar a sua intimidade, né? Dizer como está o seu estado para avisar assim, olha, eu cometi isso, eu fiz isso, agora eu me encontro dessa maneira. Não me copiem, não façam isso. Então, isso que é interessante. Aliás, essa é a tônica, né, de toda a segunda parte do livro Céu e Inferno. E esse artigo, especificamente, a gente está podendo... O original, que foi publicado no artigo da Revista Espírita, ele conta, inclusive, mais detalhes, né? Antes eu queria falar da comunicação de Santo Agostinho, que me suscitou um comentário, eu queria tocar um pouco o nosso roteiro e queria que você falasse então um pouco, Renan, de qual a situação dos suicidas no plano espiritual, baseado nesse artigo que a gente leu. Tá, vamos lá. Eu só gostei muito do que você comentou sobre, antes de falar sobre a situação dos suicidas, sobre Kardec não ter um olhar julgador, né? E realmente, já pelo título do artigo, né? Ele coloca duplo suicídio por amor e dever, né? Ele já dá uma sensação de atenuante, né? Ele já atenua a situação ali com por amor e dever, né? Que dá a ideia de que foi uma coisa feita com um sentimento bom, né? Não foi nada... Inclusive ele faz essa discussão dentro do próprio artigo. Então realmente Kardec ele não tinha nenhuma intenção de condenar ou absolver ninguém, né? Ele realmente fazia apenas um estudo. Mas pelo artigo a gente percebe uma situação bem característica, né, de espíritos suicidas, né? Ela relata que sentiu, né, assim que ela cometeu o ato, sentiu como se em suas veias corressem gelo e na sua fronte pegasse fogo, né? E ela comenta que ela sentiu que sucumbiria uma segunda vez, né, que morreria pela segunda vez. Em alguns casos de espíritos suicidas é comum que eles tenham ainda até a reverberação da decomposição do corpo, eles sintam as sensações, se sintam ainda ligados àquela situação. Então fica claro, né, que a consequência inicial do suicídio é ainda estar vivenciando todas as sensações que o corpo está passando, né? Esse relato dela ratifica esse ensinamento passado para a gente lá no Livro dos Espíritos, né? Que ela sentia Kardec depois pergunta se ela sentiu dor, né? Porque ela comenta que sentiu correndo nas veias e na fronte, ele chegou a sentir dor física. Aí ela diz que todo o sofrimento dela residia no cérebro e no coração. Ou seja, para ela não era realmente a sensação do corpo, mas ela sentia queimação, sentia frio, que são sensações físicas, né? Mas não era a decomposição do corpo exatamente. Então a gente percebe que a situação do suicida logo após o ato é bem variada, né? É uma situação de perturbação muito grande, como você relatou. Ela comenta que não enxergava, ela só via à noite, né? E ouvia vozes infernais, e era uma nuvem espessa em torno da cabeça dela, e ela não conseguia enxergar fora dessa nuvem,
e de vez em quando ela relata que viu o rosto do amado dela chorando, né? E depois Kardec pergunta para ela o que essa visão significava, e ela dizia que era uma vida de uma pessoa que ela tinha aniquilado na Terra durante muito tempo, né? Então, esse caso demonstra, como a gente estava debatendo antes sobre a solução, demonstra o contrário, né? Não é uma solução, pelo contrário, é pior, né? Se ela vivia uma situação que ela não conseguia enfrentar, não tinha força moral para encarar, o que aconteceu depois foi um sofrimento pleno, né? Ela chega a comparar com uma segunda morte, né? Ela chega a comparar com sucumbir outra vez. Então, a situação dos suicidas é muito diferente daquela imaginada quando se planeja um suicídio, né? Mas claro que a gente tem sempre que lembrar que as consequências de cada ato, né, são individuais, são correspondentes, né, diretamente à intenção, né, ao conhecimento da prática do mal, da prática do delito, né? Quanto mais consciente o espírito quanto mais ele sabe o que está fazendo, mais penosa será a consequência, né? E esse caso do suicídio praticado pelo espírito que foi evocado, né, no caso que, como conversou com Kardec, foi a mulher, ela realmente tem alguns atenuantes, porque a principal intenção dela ao cometer esse ato, né, era não voltar a incorrer no erro, porque ela sabia que não teria forças ao encontrar seu amado novamente, ela tinha essa certeza. E isso é um atenuante. Como esse atenuante é levado em conta da justiça divina, né? A gente não sabe explicar exatamente de que forma isso interfere em cada caso, mas tudo é considerado, né? E uma consideração que nesse artigo a sensação que eles tinham era da eternidade da punição. Ela relata isso conversando com Kardec, né? Que ela achava que aquilo ia durar para sempre, né? E isso já é uma outra punição também, né? Essa sensação de que isso não vai acabar nunca é mais uma pena, né? É mais uma imposição de um sofrimento. Então, o que fica claro é que suicídio, ao contrário do que o suicida pensa quando ele está pensando em praticar o ato, quando ele está planejando esse ato, ele vai ter uma resolução muito pior, né? Ele vai ter uma consequência muito pior. E o estado do espírito será muito pior, né? Ele, ele sairá de um estado de sofrimento na Terra e passará para um estado de sofrimento espiritual que é muito mais intenso, né? A sensação é muito mais viva, tudo aquilo também os suicidas comumente recordam a prática do ato, né? Ficam voltando daquele instante, e aquele instante é como se estivesse acontecendo novamente. Enfim, é uma situação espiritual muito pior do que a que ele vivia na Terra, seja qual situação fosse a vivida na Terra, né? É verdade. É verdade, né? Eu acho que vale a pena também, agora nesse momento, a gente citar, então, uma parte da mensagem do Santo Agostinho, porque, como a gente falou antes, esse artigo da Revista Espírita está muito mais completo, foi publicado no Céu e Inferno, e tem muitas informações, então, que acabou não entrando no livro, né? E seria interessante a gente mostrar aqui, eu peço até permissão para ler uma parte da mensagem, né? Lembrando que o Kardec, como é que ele estruturou o artigo? Ele primeiro contou a história do artigo que foi publicado na imprensa, né? Da questão do jovem, do suicídio. Depois ele colocou as mensagens, ele falou que foi feita uma reunião na Sociedade Espírita de Paris e espíritos guias se comunicaram para dar um comentário sobre o que tinha acontecido. E depois ele próprio evocou o espírito da jovem, né? E depois, no final, ele próprio, Kardec, fez um comentário. Então, quando ele, naquele primeiro momento, naquela primeira reunião que ele apresentou o caso na Sociedade Espírita de Paris, o Santo Agostinho assinou uma comunicação. E é interessante que na Revista Espírita até diz o médium que recebeu, né? Então a gente até tem os nomes dos médiuns que participavam, né? Aqueles espíritas primeiros, né? Que trabalharam com Kardec. E é muito interessante o que o Santo Agostinho fala aqui. Eis aí, se referindo o caso, né?
Eis aí a obra de vossa sociedade e de vossos costumes, mas o progresso será feito. Mais algum tempo e fatos como este não irão repetir-se. Eu achei interessante porque o Santo Agostinho ele quis mostrar que o que aconteceu com esse casal, né, de ter levado ao suicídio, também foi um produto do ambiente cultural, né, em que eles estavam. Né? Então, vamos lembrar, ou seja, Paris do século XIX. Né? Qual era o papel da mulher nessa sociedade? Né? Ou seja, a mulher não tinha a oportunidade de trabalhar, né? Não tinha a oportunidade de ter uma profissão, muitas vezes. A questão da classe social era muito mais importante. A família casar a sua filha com uma pessoa dita, vamos dizer assim, com respeito por causa da classe social, por causa da questão financeira, era muito importante. Quando o amor não era correspondido, ou então a união ela não dava certo, o divórcio não era permitido. Né? Então a gente vê que a sociedade do século XIX, ela tinha, como o Santo Agostinho está falando aqui, era uma sociedade que tinha os costumes e que o progresso precisava ser feito. Um progresso que hoje, a gente está no século XXI, a gente viu que ocorreu. Né? Porque quando a gente fala de progresso da ciência, a gente tem um hábito de se dirigir ao artefato tecnológico, né? Ao celular, ao computador, mas a gente esquece que as ciências humanas também são ciências. Né? Então, as políticas públicas, a psicologia, os direitos humanos, o próprio direito, né? As leis elas vão evoluindo, as leis humanas vão evoluindo, e isso também traz um Estado de direito, né? A construção de um Estado de direito, onde há os direitos humanos, o bem-estar social, né? A construção das leis trabalhistas, da previdência, enfim, a oportunidade de você divorciar, a união homoafetiva, né? A união estável homoafetiva. Quantos casais, por exemplo, que eram homoafetivos e tinham problemas, né, do ponto de vista de se mostrar para a sociedade do século XIX, né, quantos foram levados ao suicídio que a gente não sabe. Né? Então, eu fiquei pensando nessa mensagem do Santo Agostinho no seguinte sentido. Apesar de a gente saber que os costumes, a cultura, ela precisa progredir, né? Principalmente às custas da evolução das ciências humanas, das ciências sociais, a espiritualidade superior, né, a divina providência, ela usa, muitas vezes, aquela conjuntura social também para que espíritos possam resgatar algum processo que precise. Né? Então, se esses irmãos, que pense só, se dois espíritos que se amavam foram impossibilitados de se consorciar, né, a gente também precisa fazer a reflexão do porquê que eles não puderam. Ou seja, toda a construção social impediu que eles se consorciassem. Né? E por que eles tiveram que passar por isso? Né? Do ponto de vista da lei de causa e efeito, do ponto de vista das relações karmáticas com o passado. Os espíritos que deram a comunicação não entraram nesse mérito. Eles não quiseram falar o que esses dois espíritos fizeram no passado, né? Para que eles tivessem que passar por esse sofrimento. Né? Ou seja, tiverem que passar por essa prova. Infelizmente, eles sucumbiram. Né? Infelizmente, eles sucumbiram. Mas era uma prova que eles precisavam passar, talvez até uma expiação de alguma coisa que ocorreu no passado. Né? Então, é a mesma coisa com uma pessoa que encarna como padre. Né? A gente sabe que uma pessoa ser impedida de construir uma família, muitas vezes, muitos irmãos eram impelidos pela questão social, pela lei, pela ordem. Às vezes era o segundo, o terceiro filho que precisava ser o padre na família. Né? Mas a gente também tem que fazer essa reflexão. Por que esse irmão, então, ele teria, às vezes de forma quase que obrigatória, seguir esse celibatário? Né? Qual era a necessidade espiritual para ele? Então, às vezes, a espiritualidade ela usa desses elementos ainda imperfeitos da sociedade para que o espírito possa resgatar alguma coisa. Talvez os irmãos que enverguem a batina por forma obrigatória, será que eles têm problemas de afetividade ou na esfera sexual que eles trazem do passado, que precisam reequilibrar? Né? Então, existe uma sabedoria ao mesmo tempo por trás. Né?
A gente pode até expandir esse pensamento, por exemplo, sociedades que existem hoje que não respeitam os direitos humanos, às vezes são verdadeiras ditaduras. As mulheres são subjugadas, né? Precisam vestir, ficar todas cobertas. Né? Por que que esses irmãos precisam encarnar nessas sociedades, nessas comunidades? Né? Então, apesar de a gente saber que, como o Santo Agostinho falou aqui, o progresso precisa ser feito nesses lugares, se desvencilhar de todos esses erros sociais e progredir para um estado de bem social, onde o direito humano seja respeitado, mas, enquanto isso não ocorre nessas localidades, o plano espiritual superior, a divina providência, usa, né, essa estrutura social para que esses espíritos endividados possam encarnar nessas posições para o seu resgate pessoal. Né? Então, é claro que a gente saiu um pouco aqui do tema do suicídio, mas acaba que, como essa parte da mensagem não entrou no céu e inferno, essa mensagem do Santo Agostinho também me fez essa reflexão. Então, a gente sabe que se a sociedade que eles viveram não tivesse essa rigidez social, né, se o divórcio fosse permitido, talvez esses irmãos, esse casal pudesse se consorciar e não ter cometido ato. Mas eles viveram numa sociedade que não permitiam isso. Né? Eles tinham que passar por essa prova. Aí eu até lembrei do estudo que a gente fez essa semana. Né? Talvez a gente possa falar isso mais para frente, porque é a pergunta que a gente precisa fazer. Né? De que forma podemos desenvolver a força moral para resistir ao suicídio? O que você acha, Renan? Então, primeiro, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que eu acho que a gente não saiu do tema, não. Porque se a gente pensar que o suicídio é uma desobediência à lei, né? Tudo o que você falou tem a ver com o tema suicídio. Né? O espírito que encarna numa sociedade dessa, ele precisa desenvolver a resignação, precisa desenvolver a paciência, né? Precisa desenvolver a submissão aos desígnios divinos. Então, ele sucumbir e ter esse ato de fugir, né, dessa situação, de se eximir da responsabilidade e da luta que é viver lá, está totalmente ligado, né? Não tá fora não, está dentro do tema ainda. Mas no campo de como desenvolver a força moral, né, para resistir ao chamamento do suicídio, é uma das batalhas que eu entendo como as mais duras do espírito, né? É o espírito que tem essa tendência, né, a melancolia, a depressão, é um espírito que tem sente dentro dele esse chamado, né, de seguir pelo caminho do suicídio. É muito complicado, né, porque ele precisa desenvolver primeiro o autoconhecimento, né? Ele precisa saber o porquê que ele se sente dessa maneira, né? Por que ele se sente melancólico, por que ele se sente desgosto da vida, por que ele não sente amor por estar vivo, né? Não se sente feliz em estar vivo. Ele precisa olhar para dentro e saber quais são as causas que geram isso nele, né? E muitas vezes essas causas são situações milenares, né? Sabe-se lá quando ele começou a desenvolver certos pensamentos, certos hábitos que o fazem sentir essa dor, esse desgosto, essa melancolia, né? Essa vontade de abandonar tudo. Então, o primeiro passo já é muito difícil, já é uma situação muito complexa, né? Se conhecer é a nossa luta, é a luta de todos nós. Mas para eles ainda tem um que a mais, que é sair do desânimo, né? É sair do desânimo que paralisa, do desgosto que impede a caminhada. Então, já inicia com um passo desafiador. Porém, a gente tem várias formas aqui na Terra, né? E a que eu vejo que mais facilmente se encaixa nesse caso é o trabalho, né? E o trabalho entendido como uma visão espírita, qualquer atividade útil, né? Porque o tempo ocupado, né? A gente tem um ditado antigo que diz: cabeça vazia é oficina, né, de pensamentos errados. Então, o tempo ocupado certamente desvia a atenção, né? Desvia o pensamento.
E esse pensamento voltado para coisas úteis desenvolve um outro lado, né? Que é o lado de enxergar as coisas boas, né, acontecendo, enxergar as realizações sendo empreendidas, as conquistas, as vitórias. E isso vai desenvolvendo uma outra forma de pensar dentro da mente, do espírito, né, dentro daquele entendimento que ele tem da vida. Então, essa força moral, eu acho que ela está totalmente ligada ao trabalho, né? A procurar uma ocupação útil. Não estou dizendo um trabalho espírita, não estou dizendo o trabalho formal, estou dizendo o trabalho, né? Seja qualquer coisa que o espírito goste, que seja útil para ele e para o próximo, né? Que seja útil para a sociedade como um todo. Isso vai fazer com que ele desenvolva dentro dele percepções diferentes da que ele já traz, né? Visões de mundo, né? Óticas de olhar problemas, tudo diferente, vai transformando ele pouco a pouco, porque ele não vai estar mais focado na dor, né? Ele não vai estar mais focado naquilo que faz mal a ele, naquilo que ele traz dentro dele que paralisa, né? Que o faz perder o gosto por estar vivo. E ele vai estar focado numa coisa que vai desenvolver nele outras sensações, outros sentimentos, né? Porque eu acho que muitas vezes a dor é tão grande, a angústia, o sofrimento é tão grande, que os espíritos eles recuam, né? Eles retraem, eles se acrisolam, eles ficam ali presos dentro dessa situação, né? E não encontram formas de sair dali. E o outro conselho que eu dou é sempre o da ajuda, né? Buscar ajuda, não ter medo de buscar ajuda, né? Seja profissional, seja de um familiar. E aí é um ponto muito crítico da nossa sociedade. A gente não sabe lidar ainda com as doenças da mente, né? De uma forma ampla. Se alguém chega e diz que está com câncer, todo mundo automaticamente já fica ali compadecido, né? Quer ajudar de alguma forma, procurar mecanismos de ser útil. Mas se alguém chega e diz que não consegue levantar da cama, a gente acha que é palhaçada, que é fraqueza, que ela está fazendo corpo mole, que ela é fresca, é isso. Então a gente ainda não sabe encarar as doenças da mente. E esse é um desafio para todos nós enquanto sociedade, né? Saber reconhecer que muitas vezes essa questão não é frescura, né? Não é palhaçada, não é fraqueza. Pelo contrário, é uma doença e às vezes uma doença muito mais grave do que a gente imagina, porque ela demora a aparentar, né? Muitas vezes não é uma doença como uma doença que tem sintomas visíveis, né? São situações delicadas, começa com pontos bem sutis e aí aquilo vai crescendo, vai se tornando algo cada vez pior e a gente não sabendo como lidar, não consegue ser útil a esses companheiros muitas vezes. Então, essa situação toda para desenvolver força moral, ajuda profissional, né, se for possível, ajuda de companheiros mais próximos, né, e trabalho, buscar uma ocupação útil, né. Não é fácil, né. Esse processo vai gerar o autoconhecimento, sempre procurando se olhar, se entender, saber por que sente aquilo. E aí, pouco a pouco, com muita luta, né, a gente sabe que também, infelizmente, não é de um dia para o outro, esses irmãos eu acredito que conseguirão deixar para trás esses pensamentos, né? É, com certeza, Renan, isso é verdade. E enquanto você estava falando, eu estava pensando também umas outras situações onde a gente pode tentar construir uma tentativa de construir essa fortaleza moral, né, para não sucumbir. Até o nosso estudo da semana me fez remeter muito a esse caso que a gente está analisando, o suicídio desse casal, quando a gente leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Na verdade, também o que pode deixar ou fazer a gente fraquejar é a gente, às vezes, também dominar por um sentimento de não resignação pela situação que a gente está vivendo, né? E foi o que aconteceu, vamos dizer assim, com esse casal também, né? Eles não estavam entendendo, eles se gostavam e não podiam se consorciar mais. Por esses elementos todos da sociedade em que viviam evitavam isso, né?
E aí fica aquela reflexão mais profunda, né? O que seria a resignação, né? Entendendo como um consentimento do coração, se a gente for lembrar até do período histórico em que Jesus viveu entre nós, né? Onde ele era, na verdade, um galileu, né? De uma nação que estava subjugada pelo império, né? Ele nunca, apesar de a gente saber de quão errado isso é, de quantos problemas, né, os responsáveis por esse poder transitório que o Império Romano depois colheram no futuro, mas a mensagem de Jesus e a própria atitude de Jesus andando pelas terras da Palestina, que era a terra subjugada, nunca foi de fazer uma insurreição, né, para que se mudasse essa estrutura política. Na verdade, ele fazia com que a gente tivesse a sabedoria, né? Foi esse o ensinamento que ele passou, que a gente tivesse a sabedoria de, nessa conjuntura política que trazia muito sofrimento, a gente pudesse desenvolver a resignação, né? Na verdade, ao mesmo tempo, desenvolver o amor, até ao amor aos inimigos, né? Então, a gente vê que a mensagem de Jesus era completamente contrária, inclusive, ao que as pessoas achavam do que era o Messias, né? Na verdade, o sentido profundo do Messias era aquele que era o salvador de almas, né? Ou seja, salvar almas para encaminhar para Deus, né? Então, fazendo essa reflexão, o que causa muitas vezes essa insubordinação e a gente não está querendo mais viver nessa situação, às vezes a gente opta por fraquejar e querer acabar, então, com a vida. Ou seja, eu não concordo nada com isso aqui está errado, eu quero ter a felicidade dentro, às vezes, do mecanismo da matéria, né? Dentro dos moldes da matéria, da escala de valores da matéria, então eu não quero mais essa vida, né? Ou seja, a falta de resignação. Então, essa é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer, porque o Evangelho ele fez esse contraste da obediência com a resignação, e muitas vezes, né, para a gente ter a resignação, para a gente ter a obediência, que é o consentimento da razão, a gente não sabe por que está passando por aquilo, né? Muitos não sabiam por que estava passando por aquilo naquele tempo da Palestina, né? Esse casal não estava entendendo que estava passando por isso nessa conjuntura social, o que eles tinham feito no passado, se isso era um reflexo do passado de erro, né? Mas, então, muitas vezes o consentimento pela razão não é possível, porque a gente não tem o conhecimento do todo, do passado, do que vai ser o futuro. Mas o consentimento pelo coração, eu acho que sim, o cristão tem que procurar desenvolver, né? Desenvolver essa virtude. Porque o coração resignado, né, no momento em que a gente tiver essas contradições, a gente vai ter um grande imune, né, para afastar esse pensamento. Ou seja, a gente não vai querer acabar com essa vida porque não está dentro dos nossos moldes. A gente, na verdade, vai querer se fortificar para poder vencer todas essas dificuldades. E sabendo, mesmo sem saber os detalhes, que, na verdade, a gente está passando por aquelas situações fruto do nosso próprio erro do passado. Ou seja, o causador do que está acontecendo comigo hoje sou eu mesmo. Então, vai ser através de mim que a gente vai ter que consertar. Então, quando se tem esse raciocínio, quando se tem esse pensamento, essa reflexão, acaba sendo também um antídoto muito forte, né, para a gente afastar o pensamento do suicídio. Luiz, deixa eu ler alguns comentários dos nossos companheiros aqui que estão participando sim. da nossa live. Aqui a nossa companheira Pamela manda para a gente: fantástico, muito importante falar de assunto que nunca é ultrapassado, infelizmente é um assunto atual que deve sempre ser estudado. Aí a nossa companheira Priscila: como nós já avançamos como sociedade, embora às vezes achemos que não. Verdade. A nossa companheira Cristina manda: a lei de causa e efeito não falha. Aí a nossa companheira Pamela diz que são inúmeras causas, né, da dor ao ponto de cometer o ato contra a vida e não nos cabe julgar, apenas orar para resistir ao chamamento do suicídio. E depois ela manda aqui: será, também a Pamela, né?
Será que quando conseguirmos desenvolver a empatia, conseguiremos enxergar o outro antes da tragédia? Quanto tempo levaremos para aprender a nos colocar no lugar do outro? São questionamentos profundos, né? E a gente, enquanto sociedade, está pecando e falhando muito nisso aí, né? Aí a nossa companheira Anginha Garcia manda: concordo com você, Renan. A sociedade nem julga, já condena ao conceituar as pessoas como preguiçosas, como fracas. Verdade. Nossa companheira Nádia: muitas vezes os propensos ao suicídio avisam, deixam algumas pistas. E diz: devemos prestar atenção aos que estão tristes, às vezes ao nosso lado, e não damos conta. Como podemos ajudar pessoas em estado de extrema tristeza ou mesmo depressão? Aí a nossa companheira Jurema manda: a reabilitação se dará através das reencarnações futuras, com a ajuda dos bons espíritos e a prece que socorrerá sempre. Precisamos desenvolver a empatia. Ivone Pereira, em O Consolador, a nossa irmã Jurema coloca: graças a Deus temos Dona Ivone Pereira. Peraí que sumiu aqui. Temos Dona Ivone Pereira para auxiliar os desencarnados, mas temos que ter olhos de ver aqueles que estão à nossa volta precisando do apoio, dando sinais. E essas foram as participações dos nossos amigos aqui da live. Legal. Eu acho que para a gente encaminhar para o nosso fim, a gente podia fazer as considerações finais. Então, a última pergunta, né? Como a doutrina espírita pode auxiliar nesse processo todo que nós estamos conversando com relação a refutar, né? Sempre o pensamento, o ato do suicídio. A doutrina espírita, né, nesse momento, né, do irmão que está pensando em suicídio, eu acho que ela é de grande valia, né, tem grande auxílio, porque ela tira um pouco, né, conforme a gente vai estudando, essa visão imediatista, né, essa visão do agora, né, e dá um pouco da compreensão de uma visão mais ampla, mais macro, né. A gente começa a compreender que a gente não está aqui hoje, né? Aí aquela questão que você tocou mais cedo, onde nascemos, o lar que nascemos, o país, a cidade, a nossa profissão, tudo isso tem um porquê, né? Não foi aleatório, nem um jogo de Deus para nos testar, nada disso. Isso está ligado àquilo que a gente fez lá atrás, né? Tudo que a gente já passou. Também a visão que ela nos concede do outro lado, né, das consequências dos nossos atos, né, que muitas vezes a nossa ilusão em achar que aquilo ali vai resolver o problema, como a gente comentou lá no início, a doutrina espírita deixa claro que não resolve o problema, pelo contrário, você está cometendo um outro problema maior ainda, está criando um outro problema maior ainda para você, né, ao cometer esse ato. Ou seja, você tenta resolver uma falha com outra falha, né, e uma falha pior ainda. Então, também a doutrina espírita ajuda por esse motivo, mas eu acho que o ponto principal, no caso dos suicidas, é o aspecto consolador da doutrina espírita, né? Esse afago que ela dá em todos nós, né? Porque se a gente for olhar para cada um de nós, quem de nós é digno de se dizer verdadeiro espírita, né? No entanto, todos nós estamos seguindo em frente com coragem, né? Lutando contra os nossos defeitos, contra as nossas imperfeições, justamente por esse aspecto consolador, né? Porque senão seria fácil a gente se entregar ao desânimo também, né? Porque a gente vive errando, apesar de querer acertar. Então, esse aspecto da consolação, essa vertente que a doutrina espírita oferece, de nos levantar a cada dia, né? De nos fazer voltar para o caminho, em que pese tenhamos errado várias vezes, eu acho que é o que mais pode fazer com que esse processo que a gente já falou, né? De desenvolver a força moral para resistir ao chamamento do suicídio, seja mais leve, né? Seja mais fácil, porque a gente percebe que não está sozinho, né? A gente não está sozinho aqui. Tem
milhares de companheiros que querem o nosso bem, né, que estão ali torcendo, orando, vibrando com as nossas conquistas, por menores que elas sejam. E se a gente começa a se ligar nisso, né, a gente vai ganhando uma força, né, vai ganhando uma capacidade de resistir, né? Então acho que a doutrina espírita só tem a acrescentar, né? Eu podia aqui falar bastante, né? Como o nosso tempo é restrito, eu vou ter que cortar a minha fala, porque existe muito mais coisa aí que a doutrina espírita ajuda. Até a nossa companheira Fernanda manda aqui: difícil passar por depressão sendo espírita. Eu imagino que seja realmente difícil, né? Um conflito mental grande, porque a gente tem um conhecimento e muitas vezes o coração não absorve aquilo da mesma maneira, né? Então eu realmente imagino que seja bem complicado. Mas é uma luta realmente, e a doutrina espírita ela é uma ferramenta grande, né? Assim como as outras terapias, né? Eu também sou um defensor das terapias convencionais, né? Os tratamentos da mente, sejam por medicamentos ou por terapeutas, psicólogos. Eu acho que nesse momento o companheiro que pensa em suicídio ele deve se munir de todas as ferramentas ao seu alcance para conseguir superar esse momento, né? É, correto, Renan, correto. O, o espiritismo, na verdade, ele faculta para o espírito que está encarnado a, a lógica do espírito imortal, né? Então, seja, a gente sabe que a encarnação ela é um processo que abafa muito a cognição espiritual nossa, né? O corpo físico, o cérebro humano ele constrange muito a nossa cognição, mas o espiritismo, quando a gente conhece ele aqui na Terra, ele faculta isso. Mesmo a gente encarnado com esse processo cognitivo todo abafado, a gente não está lembrando nossas existências, as nossas experiências todas que nós tivemos nesses últimos séculos, mas ele propicia, pelo menos, a gente raciocinar como espírito imortal, né? E aí, como a Fernanda falou, mesmo quando esses processos passam por nós, né, sejam uma depressão, seja um revés, né, de qualquer natureza, qualquer obstáculo, a gente lembrar, então, ou seja, ter a oportunidade de lembrar e de raciocinar acima da matéria, né, de ver as coisas de forma mais alta, né? É claro que, sabendo então que a gente tem um recurso, como você falou, poderoso da oração, saber que a gente tem uma pleia de espírito que está torcendo por nós do plano espiritual para que a gente consiga ter êxito nessa existência, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós não somos esse corpo físico aqui, nós estamos transitoriamente aqui, né? Então, ou seja, ter essa cultura do cidadão do universo, né? Que é isso que o espiritismo faz, a gente não esquecer que nós somos cidadãos do universo, né? Então, e já angariamos isso já há alguns séculos, né? Nós estamos aí tentando, escorregando, caindo, levantando, escorregando, caindo, mas nós já alcançamos essa patente, esse cidadão do universo. Então, quando a gente lembra disso, né, as coisas elas tendem a ficar mais leves, né? Quando a gente e nasce o sentimento de resignação. É isso que quis dizer aquela mensagem do Evangelho, né? É a concordância do coração, já que a gente lembra a nossa natureza, o que é, de onde nós viemos, né? O que nós realmente somos, né? Então, as coisas passam a ficar mais leves, mesmo que sejam situações que causam muito sofrimento, que causam depressão. E isso então é um tesouro que nós temos. Então, a gente tem que agradecer de joelhos, né, a oportunidade de ter tido acesso a essas informações na nossa presente encarnação. E o nosso papel também aqui é que a gente possa espalhar essa ideia, né? Como se fosse uma receita médica que nos faz bem. Se quando a gente vê uma pessoa com a mesma doença que nós, a gente quer passar essa receita para frente. Então, a gente quer que outras pessoas também conheçam isso, recordem que são, recordem que também são espíritos imortais, né? E também são cidadãos do universo, que são herdeiros de Deus, né? É isso que o Espiritismo faculta durante esse processo, essa noite que é a encarnação na Terra, né? Então, isso é uma coisa inestimável, é um tesouro, na verdade. E nós temos que agradecer de joelhos. Mas nós temos 5 minutos só, então
A gente entrou com uma guinada que daria para fazer uma outra live, mas realmente a gente tem que obedecer o tempo É do um outro Instagram. tema, né? É um outro tempo. É isso Ma- aí. Eu acho que então a gente pode caminhar para o nosso fim, né? É como eu deixo aqui como uma reflexão final, né? É que a gente comece a pensar um pouco mais, né, nesses companheiros, porque os suicidas estão ao nosso lado, né? Ninguém é suicida até se suicidar, né? Então a gente pode tentar ajudar de alguma forma, e Kardec aqui no estudo moral que ele fez na Revista Espírita, né? Ele apresenta todas as vertentes, né, para que a gente tenha conhecimento da situação geral. A gente pode ajudar de alguma forma antes, né? E esse é o nosso desafio, é que a gente consiga desenvolver esse olhar, como foi falado pelos companheiros que assistiram aqui a live junto conosco, né, que participaram junto conosco, que a gente consiga, né, desenvolver, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, né, que a gente saiba descobrir isso, né, que a gente aprenda a descobrir isso, porque a gente consegue, se a gente conseguir descobrir isso, essa dor, descobrir que aquele irmão está precisando da nossa ajuda, a gente consegue chegar, né, com um pouquinho de boa vontade, de muita caridade e entendimento, a gente vai saber se aproximar. Não é fácil, né? Mas o que eu proponho é isso, é que a gente comece a olhar para esses irmãos para que eles não repitam o erro de outros companheiros do passado, né? E minhas considerações finais são que, e lembrando o que você falou, que a gente possa nas nossas orações, assim como a gente pede pelos nossos familiares, nossos necessitados, lembrar também, pedir para os nossos irmãos suicidas, que toda vez que a gente fizer a oração, também a gente lembre deles. Lembremos de todos, pedimos por todos, mas também é necessário que a gente peça por eles, né? Porque a gente sabe da ação benéfica da prece e o quão, né, benéfico também para esses irmãos que muitas vezes estão em situações ainda de desequilíbrio, é o refrigério da benesse da prece. Então é isso, né? É Foi isso aí. ótimo. Então a gente espera que todos tenham gostado. E sexta-feira que vem, então, a gente se encontra às 7 horas aqui novamente, né? Exatamente, 19 horas novamente. Boa noite aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tá certo. Boa noite, Renan. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau. Um abraço.